Boa tarde, gente. A nossa devocional hoje está lá em Isaías 55, lá no versículo 8. E diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. E o Senhor tem ministrado ao meu coração algo já tem um tempo que diz que nós agimos por nossos planos, certo? Nós temos muitos planos, mas Deus, Ele não age assim, Ele age com um propósito. E às vezes é muito difícil a gente entender isso. Às vezes é muito complicado a gente entender isso. E esse versículo aqui eu gosto bastante dele porque ele fala, olha, o meu caminho não é o seu caminho, o meu pensamento não é o seu pensamento, sabe? Eu não vou agir do jeito que você gostaria na maioria das vezes, porque eu tenho um propósito. E nós temos essa dificuldade em entender esse propósito de Deus, porque a gente quer sempre estar certo, né? A gente quer sempre que tudo aquilo que a gente põe na nossa mão, que tudo aquilo que a gente pensa em fazer dê certo. Mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E se não aconteceu do jeito que você queria, fica tranquilo. Estava no propósito de Deus. E a gente tem essa mania, e eu tô aqui me deixando ser ministrada pelo Espírito Santo, a gente tem essa mania de pegar Deus, sabe? Colocar Ele num potinho, numa caixinha. E sabe, essa imensidão que é Deus, a gente pega Ele e como se Ele coubesse, sabe? Nessa caixinha e nesse potinho. E não cabe. Os planos dele sempre vão ser maiores, os planos sempre vão ser melhores, os planos sempre vão ser mais altos do que os nossos. E a gente bate muito a cabeça e questiona muito porque a gente não quer abrir mão daquilo que a gente quer. A verdade é essa. Eu não quero deixar meus desejos de lado, eu quero servir a Deus e os meus desejos também. Mas durante muito tempo, durante a maioria do nosso tempo, a gente vai encontrar um problema com isso. Porque Deus, Ele não age segundo os nossos planos, Ele age debaixo de um propósito. E nós precisamos entender isso o quanto antes, porque aí a gente para de questionar, a gente para de ponderar, a gente para de querer dar nosso jeitinho para poder encaixar os dois. Tem hora que não dá. Tem hora... E a maioria das vezes é melhor, ao invés de a gente dobrar nosso joelho e falar assim, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Senhor, o que o Senhor quer para minha vida? Pai, qual é o teu propósito para mim? A gente tenta pegar essa imensidão que é Deus e colocar coisas tão pequenas como talvez um casamento, um filho, um marido, um emprego dos sonhos, uma aposentadoria, um carro, uma casa, uma viagem. E sabe, ele não cabe aí. Ele é grande demais para isso é pequeno demais para ele. Então nessa tarde eu só gostaria que você pensasse comigo e que o Espírito Santo fosse trabalhando no teu coração, para que nós possamos entender que na nossa vida o que vai prevalecer sempre são os propósitos dele. E eu vou ler o último versículo aqui para vocês poderem lembrar disso aqui. Lá no 11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e
prosperará naquilo que eu a designei. Quem disse isso foi Deus. Então que nessa tarde, que o Espírito Santo possa continuar falando no nosso coração e que a gente pare de bater a cabeça e entenda e viva o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém?